Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula do nosso curso de gestão empresarial, curso da unidade de Embu-Guaçu, tá? Curso de sábado aos sábados, é o curso do meio-dia às 14 horas, tá bom? Cursinho aí de gestão empresarial do Embu-Guaçu, do meio-dia às 14. Gente, na aula passada nós entramos em alguns assuntos interessantes aí, importantes, debaixo do tema de departamento de pessoal, né? Como é que funciona como que funciona esse departamento dentro da empresa, né? Como que funciona essa área, como que essa área ela é constituída, o que que um profissional que trabalha dentro do DP, o que que ele vai fazer, quais são as atribuições desse cargo. Nós vimos também algumas questões referente à CLT, né? A lei que rege as questões do trabalho no Brasil, algumas alterações. Nós vimos também, na aula passada, nós focamos no adicional noturno, né? O que é o adicional noturno, como funciona o adicional noturno, os valores que são ali colocados para o pagamento dessa situação aí do adicional noturno, tá bom? Então hoje a gente vai falar de um outro adicional, tá? Que é o adicional periculosidade. O o adicional de periculosidade, o que seria isso, né? Quais são as situações que entram como um adicional, qual profissão, qual função entra como adicional de periculosidade? Na aula presencial nós falamos sobre isso na semana passada, tá? Nós fizemos uma apresentação. Nós já estamos tendo um atendimento presencial, certo? Os pais e alunos que se sentirem seguros em relação à questão sanitária, de higiene, da questão também do afastamento, né, que nós estamos tendo dentro da escola social, né? Nós temos todas aquelas medidas ali de segurança, o protocolo de, por exemplo, utilizar sempre a máscara a todo momento, não só a máscara, mas também como álcool em gel, tá? Então, assim, os alunos que se sentirem, de certa forma, assim, seguros, estão convidados a participar das aulas presenciais, tá? Os que não, nós estamos aqui também cumprindo o nosso papel, fazendo esse ensino à distância via web aulas, tudo bom? Tudo bem? Então, ó, o adicional de periculosidade, como que funciona, pessoal? Funciona assim: o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário base do empregado, de acordo com o artigo 193, parágrafo 1 da CLT. Então, o periculosidade, ele vai adicionar o que? 30%. 30% em cima do salário, tá? Então, é calculado da seguinte forma: salário base vezes 30%. Então, se o cara ganhar R$1.000, ele vai ganhar os R$1.000 mais os 30%, que vai dar R$300, R$1.300, tá? Vai ser o salário dele. Esse adicional, na verdade, vai ser os R$300, o adicional periculosidade, tá bom? Aí o adicional de insalubridade, segundo o artigo 192 da CLT, o exercício de trabalhos em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional de insalubridade, respectivamente de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, 10% para grau mínimo, tá? Então, periculosidade, gente, é quando uma profissão que ela tem a ver com perigo. Insalubridade já é uma situação diferente, é quando você quando aquela profissão ela pode afetar a sua saúde, tá? Por exemplo, insalubridade entra o técnico de raio-x, por exemplo, é uma profissão insalubre, tá? Por quê? Porque esse técnico ele tem um contato com radiação, tá? Uma radiação aí perigosa, uma radiação que é perigosa, nociva ao corpo humano, pode
com o passar dos anos, alguns casos acontecem de facilitar a doença, algumas doenças, como uma delas o câncer, tá? Então a insalubridade são para profissões assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa câmara de ar, tá? Uma pessoa que trabalha numa câmara de ar resfriado. Então assim, ela trabalha, ela guarda ali, por exemplo, carne. Então ele vai estar sempre entrando no gelo, no gelado, no frio. Então é uma situação também nociva à saúde do ser humano, tá? E tantas outras profissões que são insalubres. A periculosidade é quando envolve perigo mesmo, também um perigo já mais ali no dia a dia, tá? Um perigo mais iminente mesmo, tá bom? Então, pessoal, são essas duas aqui que a gente trabalhou na aula, tá? Periculosidade e insalubridade. A transferência é quando você sai de uma empresa e vai para outra e possivelmente, por exemplo, você trabalha em São Paulo, você trabalha do lado da sua casa numa empresa X. E a empresa X tem no centro da cidade tem uma filial. E aí você precisa se transferir para lá. Então, essa empresa possivelmente ela pode ou não, tá? Isso vai a critério da empresa, dar uma adicional de transferência para vocês, tá? Isso são coisas mediante dentro da lei, tá? Que a lei permite, tá bom? E as horas extras são a situação lá de quando você passa, tá? A sua quantidade de horas certinho ali que você trabalha. Então, se você tem uma carga horária de 6 horas diárias e você trabalha 6 horas e você passou 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos, você já entra como já uma contabilidade para horas extras, tudo bem? Então, pessoal, aqui nós falamos, tá, desses dois pontos. As gorjetas já foi falado também, tá? A gorjeta eu já falei. Eu só voltei nesses dois assuntos porque eu falei de todos de maneira genérica, né? E esses dois eu queria dar alguns exemplos, como eu dei agora para vocês, tá? Era mais esse mesmo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para a próxima unidade, tá bom? Nós vamos para... Próxima unidade não, nós vamos para o 5.9 descontos. Vamos falar sobre descontos. Quais são os descontos que existem dentro do que vai ser contabilizado ali na nossa, como posso dizer assim para vocês, os descontos que vão ser contabilizados, né? Então, faltas e atrasos também eu já comentei com vocês, tá? De maneira geral. A lei não obriga o empregador a observar qualquer período de tolerância de atrasos de seus trabalhadores, sendo a tolerância prevista em convenção coletiva ou regulamentada internos da empresa, devendo ser aceitos por todos como lei. O empregado que faltar sem justificativa perderá o salário correspondente ao dia e ao descanso semanal. Então, assim, a pessoa que falta, por exemplo, faltou, não apresentou um atestado médico, não apresentou uma justificativa, essa justificativa é sempre algo legal, tá? Não é falar assim, por exemplo, você faltou no serviço e você fala assim, eu faltei porque eu recebi uma visita, é uma justificativa. Não, isso não é justificativa. Justificativa que a gente fala é de base legal, tá? Foi ao médico, foi resolver alguma situação, por exemplo, você foi chamado para trabalhar num órgão público, por exemplo, agora nós temos as eleições, então os mesários são convocados, tá? Então, isso sim, essas situações são situações na qual são situações justificáveis, tá bom? Quando não são esse tipo de justificativa, tá? Aí são as injustificadas. Existem dois tipos de faltas. Falta justificada, que é quando você apresenta alguma coisa legal, tá? Por exemplo, você vai ao médico e aí você pega no médico lá as horas de trabalho, ou você recebe o dia do médico, um abono do dia, né? Abonou o dia, enfim. Aí a gente chama isso de falta justificada. Agora, a injustificada é quando a empresa ela não aceita qualquer tipo de justificação que você alegou. Tudo bem?
Então nós vamos finalizar aqui, vamos parar aqui nesse item hoje, tá? Nos descontos, faltas e atrasos. Então, eu vou continuar na semana que vem, certo? A gente vai falar aí sobre esse tema de faltas justificadas e injustificadas, que será um dos tópicos da nossa próxima aula, tudo bem? Então a gente já deu aqui uma entrada, já falamos um pouco sobre isso, depois na próxima aula a gente vai falar cada caso, caso a caso, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Excelente aula. E como lição de casa, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês pesquisem para mim quais seriam as faltas justificadas. Que tipos de faltas são justificadas legalmente falando, tá? Vocês vão responder essa pergunta para mim. Que tipo de faltas no trabalho são legalmente justificadas? Tá bom? Quais são esses tipos aí? Tudo bem? Então é isso. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um abraço.